Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 171, restaurando os muros e as portas de defesa da família e erguendo alguns alicerces baseado no livro de Neemias, né? Alguns princípios importantes. Já falamos sobre os muros e agora estamos falando da restauração das portas. Hoje nós temos um dia de sol bem gostoso, maravilhoso. Já estamos aquecendo nossas almas, nossos corações na presença do nosso Deus. E hoje vamos então continuar meditando. Hoje nós vamos falar sobre a porta das águas. Ontem falamos sobre a porta da fonte e hoje nós vamos falar sobre a porta das águas. Então, vamos linkar o que porta das fontes tem a ver com porta das águas. A porta das águas, então, foi a 7ª porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. E em Neemias, capítulo 3, versículos de 26 a 27, nos diz assim: E os servidores do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção, de fronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Ontem nós falamos sobre a porta da fonte, que nos fala de Cristo através do Espírito Santo. O Espírito Santo realizando o ministério de Cristo dentro de nós, como fonte de vida em nós. Mas a porta das águas nos fala da palavra de Deus, a palavra que sai da boca e do trono de Deus e que não volta para ele vazia, como nos diz Isaías 55:11. Deus falou que a sua palavra saindo, sendo proclamada, profetizada, ela é uma semente que ela vai cair em algum solo, em algum coração, e que não vai voltar vazia, sem trazer então os seus molhos. A porta das águas é a palavra rema, que santifica, que purifica a igreja, para que ela seja apresentada a ele, Jesus, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A porta das águas são as águas santificadoras e também as águas purificadoras, como nós vemos em Efésios capítulo 5, 26 e 27. Tome nota e vá lá. A porta das águas simboliza a palavra que restaura e que limpa. Em João capítulo 15, versículo 13, Jesus disse assim: Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. A porta das águas simboliza também o reavivamento que começa quando retornamos à palavra de Deus. Se algo está morrendo em sua vida, em sua família, em qualquer área da sua vida, basta você começar a reavivar, trazer vida para essas áreas através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e também eficaz. No capítulo 8 de Neemias, versículos de 1 a 10, nós temos novamente a porta das águas em evidência. Por isso ela simboliza a palavra de Deus. Então, Neemias capítulo 8, versículos de 1 a 10 diz assim: Esdras lê diante do povo, lê a lei diante do povo. E chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como se fosse um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela:
diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e sua mão esquerda estavam Pedaías e Misael, Malquias, Azum, Atsbana, e Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos do povo que estava acima de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo-lhe ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando suas mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com seu rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetaia, Odias, Maceias, Quelita, e Azarias e Josabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo a lei, e o povo estava no seu posto, e leram o livro da lei de Deus, declarando, explicando o sentido, faziam que, lido, todos entendessem. Neemias, que era o Tirzata, o sacerdote Essas, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que vos não lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. E disseram-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria no Senhor, trazendo então a memória daquele povo, a leitura da palavra de Deus. Então houve um grande avivamento neste momento, no tempo de Neemias, do escriba Esdras, quando o povo ouviu a palavra de Deus, eles se arrependeram, ficaram contritos e choravam, parecia que eles perceberam a tristeza de terem se desviado dessa palavra. Mas no final, a alegria do Senhor foi a força para que eles continuassem, então, vivendo da forma como Deus queria que eles vivessem. É importante notarmos que Esdras e Neemias colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na vida do povo. O Espírito de Deus usa a palavra para limpar e reavivar os nossos corações e o coração do seu povo. Este foi um momento então perfeito para a nação se reconciliar com Deus e começar uma nova caminhada com o Altíssimo. As pessoas se reuniram e pediram a Esdras que trouxessem o livro, o pergaminho da lei de Moisés que o Senhor tinha dado então a Israel. Agora, depois que a cidade estava toda reconstruída, as pessoas ansiavam por um retorno às suas raízes espirituais diante da porta das águas. Na Bíblia, a água é para lavar, é uma imagem então da palavra de Deus, como nos diz João 15:3. Enquanto que a água para beber é uma imagem do Espírito de Deus, como vimos na porta da fonte. Esta porta também não cita como a porta das ovelhas, que tinha trancas e ferrolhos. Olha só, assim como a porta das ovelhas, esta porta não tinha tranca e nem ferrolhos. Talvez seja porque esta fonte era aberta para todos os justos e injustos. Todos que chegassem poderiam beber desta água. Não havia obstáculo algum. Por isso o Senhor diz: quem tem sede, venha a mim e beba. O apóstolo Paulo também diz lá em 2 Timóteo 2:9 assim, que a palavra de Deus, ela não está presa, ela está livre, aberta para todos. Quando dizemos que a porta das águas é a palavra rema é tudo aquilo que nos é revelado por Deus.
aquilo que ele escreve em nossos corações pelo seu Espírito e que vai recriar, renovar, reavivar, restaurar e reconstruir. Naquilo que nós somos, então ele escreve em nossos corações pelo Espírito, naquilo que nós então somos transformados na imagem gloriosa de Cristo. É esta palavra que entra, então vai nos conformando e nos transformando de dia em dia na própria imagem de Cristo. Palavra rema, uma palavra que cria, uma palavra recriadora, reconstruindo, recriando a imagem do seu Filho em nós, que pelo pecado ela foi então tirada de nós. Já o Logos, né, falamos sempre a palavra como Logos. Logos são as escrituras. É tudo aquilo que Deus diz e mandou escrever nas tábuas e também nos pergaminhos. Logos também pode ser tudo aquilo que adquirimos com a leitura das escrituras, o conhecimento de Deus, né? Crescendo no conhecimento de Deus. Isto é, o Logos são as escrituras e tudo aquilo que adquirimos com a letra. Já o rema, a palavra rema, então, são as águas que tanto regeneram como santificam. O Senhor, ele é o manancial, a porta da fonte, mas também a porta das águas purificadoras que saem do trono de Deus, como diz na palavra. Essas águas saem do trono de Deus, passam pela porta da fonte e saem pela porta das águas. Deus, o Filho e o Espírito que vivifica os que restauraram esta porta. Quem foram as pessoas, então, que restauraram esta porta? Fala assim, os que restauraram esta porta de fronte da torre, grande e alta, e também do muro, o muro de Ofel. O que quer dizer Ofel? Ofel quer dizer elevado, que tem relação, então, com a torre grande e alta. Isto nos ensina que o propósito do Senhor em nós, em nos santificar, em nos conformar à imagem do seu Filho, do varão perfeito, e sermos então participantes da sua santidade, como nos diz Hebreus 12:10. O propósito do Senhor em nos santificar e nos conformar à imagem do seu Filho, ou seja, do varão perfeito, é fazermos participantes da sua santidade. E isso só pelo lavar e o regenerar da palavra de Deus. O Senhor tem restaurado esta porta das águas, porque ele diz: a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não têm água. Deixaram a mim o manancial de águas vivas. Agora a minha pergunta final: se deixaram este manancial de águas vivas, que tipo de água os cristãos têm bebido hoje? Que tipos de água você, sua família, sua igreja tem bebido? Que águas, então, tem saciado ou tentado saciar a sede da sua alma, da sua família? Se não for a água de Deus, que é a sua palavra, provavelmente sua família e você podem estar morrendo de sede. Nós precisamos beber diariamente e abundantemente da palavra de Deus. Que assim seja em nossos corações. Amanhã nós vamos falar então da porta dos cavalos. Mas que hoje seja o dia que o Espírito Santo de Deus derrame das suas águas curadoras, purificadoras, santificadoras, renovadoras, reavivadoras na sua vida e na vida da sua família. Faça como Esdras e o povo. Abra a palavra, essa fonte de água viva na sua casa e na sua família. Deus te abençoe e até amanhã com a porta dos cavalos.